Oi pessoal, então eu sou a Adriana aqui da Tudo em Grãos, nós somos apoiadores do grupo de emagrecimento da Dani Meleri, mais um grupo de sucesso, né, que vocês estão participando, e nós como apoiadores, né, além de oferecer o desconto para todas as participantes, também vamos entregar aqui algumas dicas sobre alguns produtos, alguns alimentos. E o que eu vou falar hoje vai ser sobre as farinhas low carb, que muitas pessoas têm dúvida sobre o que são, qual a diferença, para que elas servem, né? A principal diferença é a ausência ou muito pouca quantidade de carboidratos, né, na composição delas. Mas elas têm texturas muito diferentes, né, para se trabalhar nas receitas. Então eu vou explicar aqui um pouquinho as diferenças. Nós temos aqui então a farinha de castanha de caju e a farinha de amêndoas. Ambas são farinhas que vêm de oleaginosas. Vocês podem ver que elas têm uma textura um pouco diferente de uma farinha comum e elas são um pouco mais úmidas. Elas conferem bastante leveza nas receitas, elas são muito boas, elas não têm carboidrato, elas vão ter apenas gorduras. Aí nós podemos ir também para a farinha de amendoim, que também bem parecida com as outras, né? Ela também é mais úmida, também vai oferecer uma boa textura nas receitas também. Principal diferença aqui entre essas três está no preço, que a farinha de amêndoas ela é uma farinha bem mais cara, a de castanha de caju é um preço intermediário e a farinha de amendoim bem mais baratinha. Porém, existe uma grande diferença em sabor entre elas. A farinha de amêndoas é uma farinha bastante neutra, ela não deixa muito gosto residual nas receitas, enquanto que a farinha de castanha de caju, ela dá um leve toque adocicado, que é o característico da castanha de caju, e a farinha de amendoim, então não preciso nem falar, né, que ela, de fato, ela tem um gosto bem acentuado do amendoim. Então, conforme a receita que vocês forem fazer, se adapta melhor uma ou outra farinha. A de amêndoas, ela realmente é muito usada por causa disso, por não ter os carboidratos, e ela dá uma textura bem fofa nas receitas, fica bem gostosa e gosto neutro. Então ela combina bem com vários ingredientes, ela dá uma versatilidade bem grande para se trabalhar. E na maioria das receitas também dá para se usar ela em conjunto com outra farinha. Então dá para também ir aliando o custo-benefício nas receitas. Nós temos aqui também outras duas farinhas low carb, que é a farinha de coco e a farinha de amendoim. São duas farinhas bem diferentes, elas são de preço bem mais acessível, né? Vocês podem ver que elas têm uma textura bem mais fina do que as outras farinhas de oleaginosas. Elas também dão bastante versatilidade nas receitas, porém a farinha de coco ela deixa um pouco o gostinho de coco. Para quem não gosta do sabor de coco, ela já não é muito aconselhável, porque ela vai deixar um gosto residual. A farinha de grão de bico, ela não deixa gosto residual e ela tem uma textura que se aproxima bastante da farinha de trigo. Então, para fazer panquecas ou pães, bolos, ela é bastante utilizada por causa disso, porque ela se aproxima bastante, ela não deixa gosto residual e ela confere bastante nutrientes na receita, que todas as propriedades do grão de bico também vão estar na farinha do grão de bico, que é o alto teor de ácido fólico, de proteínas, tem o baixo índice glicêmico, também contém bastante ferro. Então ele acaba sendo uma farinha que, nutricionalmente falando, ela é bem completa e bem acessível também, porque ela é bem baratinha, certo? Temos também várias outras farinhas que podem entrar na alimentação, como por exemplo a farinha de quinoa, a farinha de amaranto, porém elas não funcionam muito bem como base. Essas farinhas aqui que eu tô falando para vocês, elas funcionam muito melhor como base de receita, a base do bolo, a base do pão e da panqueca. As outras farinhas, elas acabam deixando bastante a desejar na questão da textura, da liga, né, para conseguir dar uma liga boa para fazer as receitas.
Então, basicamente as diferenças são essas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco também à disposição, as meninas aqui da loja também, para auxiliar vocês para achar os melhores ingredientes para vocês comporem as suas receitas e conseguirem seguir ali os objetivos que vocês elencaram durante todo esse processo ali junto com a Dani Meleri, certo? Um abração para todos vocês, muito obrigada!